Iracemápolis, São Paulo. Vereador, prefeito, professor universitário, autor desses livros. Por certo, me acompanha lá e me mandou com muito carinho. E eu recebi. Está aqui na minha coleção. Muito agradecido. Vou ler com o tempo. Terceira etapa, a base, a síntese, a finalização, a conclusão da pirâmide, ambiguidade da vida. Trilogia também é pirâmide. Trilogia também é triângulo. Nós aprendemos na primeira parte e na segunda, os versículos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, até guerras, essa coisa de rumores de guerras, e Trump, Venezuela, e Trump e Coreia do Norte. Aí lá vem o ignóbil, que não sabe, que não aprendeu, porque o sistema só toma dinheiro dele, não ensina nada para ele, e ele acha que sabe da Bíblia, ainda usa a Bíblia para condenar os outros. Acha que entende da Bíblia, e nós é que somos desrespeitosos com a Bíblia, sendo que eles não sabem nada. Aí qualquer ventinho que bate na janela, qualquer ressaca no mar, rumores de guerras, olhai, não vos assustei, apareceu o Aquio, falso Cristo, falso, ou então anticristo. Eles não sabem que o texto de Mateus 24 é um texto já vencido, cumprido do microapocalipse naquela geração até 70 depois de Cristo. Hoje nós vamos começar a partir do 7. Vem comigo pro versículo de número 7. Na sua tela, Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, já perscrutamos isso. E haverá fomes, também já falei, programa número 2, sobre as fomes que ocorreram em Israel, exatamente naquele tempo, pestes, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas nós escrutinamos, mas vamos começar a partir daqui, até que Jesus diz, e todas essas citadas, supracitadas, são o princípio, o início da tribulação, do crivo, do grande crivo para Israel, o evangelho do reino, e hoje no macro apocalipse vem aí para Israel, igreja, não judeus, o mundo todo, o grande crivo, por isso grande tribulação, porque envolve todos e não mais princípio de dores. Aí Mateus 24, 9, ele diz, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Aí qualquer crentelho que sofre na vida, lá vai ele citar Mateus 24, 9, que ele está sendo odiado por causa de Jesus Cristo. Ou pior, vão citar as pessoas que estão sendo decapitadas pelo Estado Islâmico como se fosse cumprimento disso. Não faça isso. Por isso essa trilogia, para você evoluir e saber que isso aqui já se cumpriu. Não use esses textos para hoje. O que vem aí não é micro, é macro apocalipse. Você não tem noção do que vem aí. Aliás, nenhum de nós consegue descrever. Imaginar sim, mas detalhar, descrever jamais. Vem comigo. Olha isso. No paralelo, Lucas acrescenta ainda, além dessas coisas, para esse mesmo dia, esse mesmo ensino de Jesus, lá no capítulo 21, versículo 11, que além desses sinais supracitados, nós teríamos outros, que são sinais no céu. Então Mateus não fala desses sinais no céu, já Lucas registra que Jesus falou isso. Para se cumprir então o que Jesus falou registrado por Lucas, nós temos Adam Clarke, que enumerou ocorrências que envolveram estranhos acontecimentos no firmamento, extensão dos céus, veja meu vídeo sobre extensão dos céus, como cometas e luzes estranhas, como manifestações de luzes no templo, como a grande luz que brilhou ao redor do altar. Tudo isso aconteceu até 70 depois de Cristo, quando o templo é destruído e começa o segundo tratamento. Tudo isso, princípio de dores, isto é o que chamamos nessa trilogia de microapocalipse. Essa palavra dores no original, tribulação, vem de dores como as de parto.
O vocábulo também é usado para indicar dor de morte, dores da morte. E aqui, na passagem correlata de Mateus 10, 17 e 21, Marcos 13, 9 a 13, e o versículo que lemos de Mateus 24, 9, que seremos perseguidos e odiados, nos matarão, temos o seguinte entendimento da perseguição que aconteceu naqueles dias. Os judeus foram perseguidos, preste atenção, desde o ano 50 antes da destruição de Jerusalém, até 300 depois de Cristo, quando começou o cristianismo posto hoje de Lutero, Calvino e Constantino, do protestantismo e catolicismo do grande imperador Constantino, por isso Igreja Católica Apostólica Romana. Quando ela se instalou, foi sediada em Roma, a partir de Roma, quando o epicentro do cristianismo deixou de ser Jerusalém para ser Roma, então nós temos o grande início da apostasia e cessou a perseguição. Agora os judeus não são mais perseguidos, são eles os perseguidores e dominadores do mundo. Vamos explicar aqui, portanto, no quadro Ide, Indo ou Já Foram. Isso é título de um vídeo lindo que eu fiz e eu espero, para o seu bem, que você já tenha assistido e entendido. Olha isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Amanhã eu vou falar sobre poder. Recebereis poder. Mas hoje, última aula da trilogia, preste atenção. Ide. Isso aqui é tão importante. Nós estamos falando em 33. Esquece o erro de calendário por enquanto. Nós estamos falando da destruição de Jerusalém em 70. Nós estamos falando de Colossenses, como eu falei no vídeo, Ide, Indo ou Já Foram, aonde Paulo claramente diz, não só Colossenses, mas todo o entendimento, que ele já tinha ido. Agora não é mais ide, ido. Naquela geração, tudo se cumpriu dessa geração. Não vai passar. E mais, além de tudo, além do templo derrubado, pedra sobre pedra, em 70 depois de Cristo e o cumprimento de todas essas coisas, tudo que nós entendemos sobre Espírito Santo, vou falar amanhã, sobre dons, sobre manifestações, que também são sinais, não como terremotos, pestes e fomes, mas sinais da igreja para os não salvos, para os indoutos, para os que não sabiam sobre. Tudo isso aqui estende-se da partida da Assunção de Jesus até 70, ou seja, aproximadamente 37 anos. Paulo morre de 2 a 3 anos antes da destruição de Jerusalém. E Paulo, antes de morrer, antes de ser morto, antes de ser um mártir da igreja, ele cumpre o seu papel, não só ele como todos. Você está vendo aqui. Nós temos a possibilidade de Pedro ter ido para a Babilônia ou para Roma no fim dos seus dias e deixado Tiago em Jerusalém em seu lugar. José de Arimateia ter ido para a Inglaterra, por isso que a igreja anglicana diz que foi ele quem começou o cristianismo na Inglaterra. E vários outros. Maria Madalena foi para o sul da França. São dados históricos provados pelos gnósticos, pelas sociedades secretas. Não a história toda. A história toda, vocês sabem, metade é mentira. Mas a ida dela é possível. Quer dizer, eles migraram, eles se dispersaram. Depois da destruição de Jerusalém, ou um pouco antes, quando as coisas começaram a vir contra eles, que começou esse princípio de dores, eles se dispersaram pelo mundo. E esses judeus maravilhosos que nós temos como referência, esses heróis da fé do novo, neotestamentários, como eu citei alguns, eles saíram de Jerusalém, eles não puderam mais ficar lá. Os que não foram mortos, eles foram para a Europa, para a Ásia. E o mundo pré-América, que era Euro-Ásia, África, Oriente Médio, tinha sido alcançado por Paulo, por Silas, por Barnabé, por todos eles, sem necessidade de citá-los. Isso aqui você tem que entender.
A importância de assistir esse vídeo indo ou já foram. Por quê? Porque quando você lê sobre apostasia naqueles dias, quando você vai ler agora, ó, Mateus 24, 7, 8, melhor dizendo, princípio de dores, 9, serão odiados, perseguidos, tribulações e morte. 10, escândalos, um vai entregar o outro, ódio. 11, muitos falsos profetas, pregadores, seduzirão a muitos. 12, multiplica-se o pecado deliberado, o pior descaminho, que é o avon, iniquidade, e se esfria o amor. 13, mas o que perseverar até o fim será salvo. Salvo do quê? Salvo da grande tribulação que eles enfrentavam. Eu já vou explicar o 13 no final. Esse texto, ele é ambíguo, ele é retroativo sim, ele trata, aqui a partir do 13, ele trata do micro e do macro apocalipse, e vocês vão entender por quê. Mas antes de eu chegar no 13, olhe para a tela e veja aí. Apostasia. Vocês lembram do meu vídeo recente, que é o Versus Malafaia? Que eu sempre uso 2 Coríntios 11 para refutá-lo. E dessa vez, de uma forma muito cômica, ele estava usando 2 Coríntios 11 para se defender. O que é interessante porque 2 Coríntios 11 é um dos textos mais severos paulinos contra o sistema. 2 Coríntios 11 e todas as cartas, 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 4, que fala de apostasia, que fala de amontoar doutores para si, que fala de doutrina de demônios, que fala de falsos mestres, que fala de mercenários, que fala de pessoas que venderiam a fé, que fala de pessoas que comercializariam a fé, como 2 Coríntios 11 diz, aparência de anjo de luz, de Lucifer, mas negando a eficácia da luz, como ele escrutinou nas cartas a Tito, Filemon, Timóteo, Paulo. E eu aqui hoje, 2 dias depois, 2000 anos depois, dizendo a vocês que tudo que se refere à apostasia estava acontecendo naqueles dias. Ora, quando é que essas cartas foram escritas? Se você pega, por exemplo, Colossenses 2, 18 a 23, que eu tanto uso hoje para refutar pessoas legalistas. Aquele texto está falando dos gnósticos que adoravam os anjos e que proibiam o casamento, que proibiam as pessoas de comer determinados alimentos. Se você pega a carta de Romanos 14, o problema com o sacrifício dos ídolos, com alimentos sacrificados aos ídolos, de 1 Coríntios também, a cidade de Corinto da Grécia, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 11. Se você pega a problemática de Romanos com relação à devassidão, os primeiros capítulos, 1, 2, 3, até o 9, se você pega... Enfim, todas as cartas, elas estão tratando e retratando esse tempo aqui. Evolua, cresça e saiba. Por isso o vídeo A Bíblia Não é Sagrada, por isso o vídeo A Bíblia Não Foi Feita para Nós, mas é um livro de referências. Como referência para o macro apocalipse que virá, ela é referência, mas como referência para o micro não existe, porque o micro já foi. O micro já aconteceu, o micro. Então quando você vê alguém ignobilmente pregando por aí, usando este livro chamado Bíblia, para dizer, olha meus irmãos, tá aqui ó, o amor está se esfriando, hoje a igreja está vazia, pouca gente veio, olha meus irmãos, quanta divisão, vão se enganar, vão se entregar, vão se odiar, vão se escandalizar, vão se matar, e citam, isso aqui já se cumpriu, até as cartas de Paulo, e não só esse texto de Jesus, Mateus 24, todas as cartas retratavam problemas daqueles dias para a igreja daqueles dias. E fica para nós o que? A essência. Quando compilado pela Igreja Católica, entregado na mão dos crentes evangélicos, protestantes, pentecostais, eles simplesmente receberam algo em suas mãos complexo que eles não sabem lidar e que eles usam para se condenar, para banalizar o nome de Deus. E hoje os carismáticos nesse movimento que cresce tanto para refrear o crescimento dos evangélicos e que freou absolutamente nessa última década, ou quase 2 décadas, já que o movimento carismático está freando
o crescimento. Por que está freando? Porque quem é que compilou e quem é que entende mais de compilação bíblica entre os cristãos, se não são os padres? Eles entendem muito bem, mas eles estão usando, assim como os pentecostais, a Bíblia para fazer os mesmos erros, como esses dias eu refutei aqui o padre Marcelo, tem o padre Fábio de Mello e tantos outros padres, que usam Canção Nova e tudo mais, TV Aparecida, vários tipos de técnicas homiléticas, como aquelas que os protestantes estão usando há 100 anos. O que é interessante, porque partem do mesmo princípio. E hoje, infelizmente, é possível você ver um padre que deveria entender a Escritura. Não é todo padre que é estudado. Tem muito padre que foi muito cedo para o seminário e por mais que ele tenha ficado lá 10 anos, ele não tinha maturidade para entender isso. E a maioria deles também são ignóbeis, tanto quanto o povo, em instrumentos, como a maioria dos líderes religiosos da cristandade e muitos outros líderes religiosos de outros segmentos religiosos. Quer dizer, não é porque a pessoa é líder religiosa que é um líder que ela sabe alguma coisa. Aliás, boa parte da liderança, até política, religiosa, e todos os setores da sociedade mostram que eles são marionetes de senhores do mundo que estão por trás. Então, ser líder nunca foi sinônimo de lume, de sabedoria. Hoje, então, portanto, sacerdotes católicos, sacerdotes protestantes, sacerdotes carismáticos, todos em nome de Cristo, usando a Bíblia e aplicando esses textos não como referência, mas como sagrados e individuais, querendo que essas coisas se cumpram em suas vidas hoje e mais, refutando as coisas que acontecem com esses textos. Então aqui, quando você pega Paulo falando de apostasia, não se esqueça que a apostasia foi para aqueles dias no cumprimento do Ide até 70 depois de Cristo. Mas eu posso usar esse texto para a apostasia de hoje? Pode. Pode. Só que nós saímos do Evangelho do Reino. Quero ver se aparece aqui em cima. Ó. Saímos do Evangelho do Reino, da notícia do rei. Ó. Saímos do Evangelho do Reino para o Evangelho da Graça, que é a porta aberta para os não. É a chance. Graça no original é chance, porta aberta. É a porta paralela que se abriu para os derradeiros que chegarão primeiros. Essa graça, esse tempo que os gentios pisariam, como eu mostrei para vocês na aula 1, aula 2, que é o interrompimento, o congelamento da 69ª semana para a 70ª semana de Daniel, é nesse tempo aqui, durante 2000 anos, 2 dias, que nós temos o cumprimento de um outro paralelo, de um paralelo que faz referência ao paradigma, ao espelho do Evangelho do Reino. Ou seja, se aqui na propagação do Evangelho do Reino, e naqueles dias, até 70 depois de Cristo, aconteceu tudo o que sabemos, apostasia e tudo mais, hoje, nesses 2 dias de Oséias 6:2, nesses 2 milênios, com a porta da graça, continua acontecendo. Mas acontece agora não com Israel, acontece agora com a igreja. Só que não acontecem as coisas místicas que estão nas cartas de Paulo e de Pedro, de quem quer que seja. Acontece porque o ser humano é o mesmo, e o mal e o bem são também a mesma porção, a mesma metafisicalidade sobre o crivo, sobre esse domo. Quer seja judeu, como diz Romanos, ou quer seja grego, quer seja não judeu e gentil, todos nós estamos sendo crivados em bem e mal. E é por essa razão que acontecem as mesmas coisas. O terceiro poder é o mesmo. Se naqueles dias os gentios que ouviam o evangelho da graça, através de Paulo, estavam se afastando deliberadamente do evangelho, que é a apostasia, hoje continua acontecendo a mesma coisa. Mas não use textos de Paulo, como você vai ver agora, sem saber disso, sem entender isso, e, se possível, quando possível, explicar isso para as pessoas. Essa diferença de algo que já foi, mas que continua tendo valor
para a referência e não a aplicação direta, individual, pessoal. Entenda. Ninguém pode olhar outra pessoa e dizer, olha, está na Bíblia. Veja meus vídeos com o grande problema da frase está na Bíblia. Está na Bíblia. A apostasia está se cumprindo. Não, querido, não está se cumprindo. Já se cumpriu até 70 depois de Cristo. O que nós estamos vivendo é uma graça, é uma chance para os não-judeus que continuam errando assim como aqueles que está na Bíblia erraram. Mas nós, em breve, sofreremos dias que nunca nenhum homem sofreu nessa quase semana de existência da Terra. Nesses 6.000 anos, nunca existiram dias como aqueles que viveremos do macro-apocalipse. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, segundo Timóteo 3,6. Veja, eu só posso aplicar esse texto hoje se acontece alguma coisa idêntica ou correlata como referência. Porque o que Paulo está tratando, obviamente o que Paulo está tratando para Timóteo, era de uma problemática daqueles dias, de algo que já estava acontecendo. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, poder, foge deste, segundo Timóteo 3,5. Isso já estava acontecendo naqueles dias do ide por todo o mundo, onde Jesus diz, amanhã eu vou falar o tema específico, recebereis poder e farão coisas maiores. E fizeram, tanto Paulo quanto Pedro, tantos outros fizeram, naqueles dias. Esse é o propósito real das interferências de Deus que nós conhecemos pela compilação chamada Bíblia no Novo Testamento. Então tinha a apostasia dos gnósticos que eu já falei. Tinha a apostasia das cartas de Paulo a Timóteo, dos conselhos paulinos àqueles jovens, dizendo, olha, as coisas estão cada vez pior e quando eu partir ficarão ainda mais. É isso que Paulo vaticinava. Paulo não disse que haveria retroatividade de poder, retroação da Rua Azusa, pentecostalismo, que o Espírito Santo já desceu em Atos 2 e ia descer de novo e fica descendo. Não. O cumprimento é cumprimento, coerência é coerência, coesão, coesão. Explicar a ignobilidade de hoje ao citar ou aplicar esses textos, já expliquei. Vamos embora. Por se multiplicar a iniquidade, tudo até 70 depois de Cristo, já expliquei. Será pregado este evangelho. Que evangelho? Jesus está falando do evangelho do reino. Agora nós vamos chegar no finalzinho, que é o 13, então virá o fim. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, quando? Antes de eu ler isso aqui, olhe para cá. Eu vou ter que apagar isso aqui. Eu vou apagar. E você vai prestar bem atenção nesse versículo 13 de Mateus 24. Nós temos uma bifurcação ideológica, hermenêutica, porque ela tem dois sentidos. Nós estamos falando, olhe para cá, de Mateus 24, 13. Isso aqui é algo que eu já expliquei para vocês muitas e muitas vezes nos cursos, para quem já fez. Mas não da forma que vou explicar agora dentro dessa temática, esse contexto, essa trilogia. Mateus 24, 13. Olha só. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Dois entendimentos. O primeiro, parte do entendimento do reino, do micro e para os judeus. O segundo, parte do entendimento da graça, do macro e para os não-judeus ou todos.
O primeiro entendimento é que ele está falando que aquele que perseverar até o fim, um será levado, o outro será deixado. Porque na invasão de Jerusalém, escute, faltou, segundo os historiadores, faltou madeira. Acabou madeira, não tinha mais madeira para sacrificar, para crucificar cristãos em fogueiras ou com chamas nos pés, na cabeça, de ponta cabeça, ou sem chamas. Não tinha mais madeira para matar judeus e cristãos, não só cristãos, todos. Não tinha mais madeira. Faltou madeira. Só para você ter ideia, 70 depois de Cristo, o que aconteceu? Os soldados, sem nenhuma piedade, entraram, invadiram Israel, Jerusalém, e foram derrubando e destruindo tudo. Eu falei na aula número 2, que o general Tito Domiciano deliberou uma ordem para não destruir o templo, porque templo é dinheiro, não destrói o templo. Mas eles estavam com tanta fúria que aqueles blocos gigantes de pedra foram destruídos por eles. Naquele tempo, que não tinha tanque de guerra não tinha bomba não. Olha a fúria daqueles soldados. E são esses que pegavam as mulheres, pegavam as crianças, dividiam os casais, matava um e deixava outro, porque um fugia e um ficava, um morria e o outro sobrevivia. É assim que aconteceu, um será tomado, outro será deixado. Então o texto, um será tomado, outro será deixado, tem esse entendimento e o outro. E aqui sobre Mateus 24, 13, que nós lemos, será pregado, ou melhor, 13, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo, é do fim da grande tribulação. Está falando para os judeus, quem está ouvindo. Eu não posso pegar e imaginar que Jesus está falando, Mateus 24, registrado por esse discípulo, até o versículo 12, e no 13 ele muda a coerência, que é o que eles fazem por aí, a interpretação das pessoas por aí não tem coerência desse texto, até versículo aqui vai ali, depois de um determinado versículo vai lá, isso não tem coerência, só tem coerência dentro dessa interpretação que eu estou explicando para vocês. Então nós temos 70 depois de Cristo, os judeus estavam ouvindo, quem é que estava ouvindo? Para quem Jesus está falando? Sempre faço essa pergunta, para quem Jesus está falando? Os judeus estavam ouvindo, e é para eles. Ele estava dizendo, aquele que conseguir perseverar até o fim será salvo da grande tribulação. O problema do cristão é que ele lê o termo vocábulo salvo, e a única coisa que ele lembra é de salvação da alma. Céu, céu, lindo céu, salvação. Ele não entende que salvo é salvo no sentido de escapar vivo, de conseguir sobreviver à matança sanguinária de Tito Domiciano de 70, da invasão a Israel, a invasão a Jerusalém. Então é sobreviver e não salvação da alma, querido. E o segundo entendimento, para a graça, no macro apocalipse que ainda virá para os não-judeus, para todos, é que aquele que perseverar até o fim da grande tribulação que vem aí, por isso grande é macro apocalipse, a macro tribulação que vem aí sim, mesma coisa. Nós que vamos enfrentar a grande tribulação, nós também, mesma coisa, assim em paralelo como os judeus. Jesus disse, vai sobreviver aquele que perseverar até o fim, será salvo. Salvo quer dizer sobreviver, vai vencer até o final. Agora, na grande tribulação, muitos mártires morrerão à espada, decapitados, como nós sabemos. Em todo Apocalipse temos o registro histórico do que vai acontecer, o vaticínio da grande tribulação, o macro-apocalipse. E a mesma coisa se aplica aqui. Leia comigo 13, mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele está falando para os judeus, mas em paralelo, se você quer aplicar, número 2, olha para cá, olha para cá, olha para cá. Se você quer aplicar esse texto para você, a única forma como referência para a graça no macro para os não-judeus é nesse entendimento que nós, assim como os judeus, tiveram que enfrentar até o fim, nós teremos que enfrentar até o fim da grande tribulação. E aí vem a grande questão, quem é que vai poder suportar esses dias? Continuando. É nesse tempo, perguntaram para ele, que vai restaurar o reino a Israel. Jesus respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, Atos 1, 6, 7. Isso aqui é algo que eu falei na aula número 2, porque Jesus diz para não querer saber, freando eles um pouquinho antes de ser assunto aos céus, mas em muitas outras passagens ele disse para discernir a figueira, os galhos tenros, a primavera, o verão,
para discernir a chuva, para olhar para os céus e para ser sábio. Assim como o mesmo Espírito de Cristo falou a João, aquele que tem lume, aquele que tem sabedoria, calcule, discirna, entenda. Essa cidade espiritualmente se chama Sodoma e Egito, Jerusalém. Esse número 6666, quem tem entendimento entenda. Ele não está proibindo as pessoas de entenderem, até porque se ele compara a sua volta, o seu regresso a um ladrão, do que adianta você não se preocupar, não se precaver, não ser prudente, sagaz, de se preparar para essa vinda súbita. Não entenda, não é rápido, mas a sua vinda é súbita sobre a face da terra. Mas as pessoas não entendem, as pessoas pegam esses textos aqui, e é por isso a importância dessa trilogia, e eles leem um texto isolado desse daqui, sem olhar de forma macro, compreendendo tudo que Jesus falou, e saem por aí dizendo, não pode falar de data, ninguém sabe o dia nem a hora, sempre aquelas frases repetidas, papagaiadas de pessoas ignóbeis. Tem que crescer, tem que evoluir. Olha Jesus como um todo. A abominação da desolação. Daniel 9, 27, 11, 31, 12 e 11. Veja que, em paralelo, nós temos que depois do cumprimento de todas essas coisas, esses sinais, né? Lucas 21 fala de sinais no sol, na lua, nas estrelas. Mateus 24 fala de guerras, pestes e tudo isso aqui que a gente escrutinou, e de perseguições que eu acabei de dizer, de cristos e falsos cristos. Tudo isso eu citei na aula 2 e hoje fiz até a 13. Aí chega na 14 e diz, será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, em testemunho a todas as gentes, então chegará ao fim. Evangelho do reino, não da graça. Evangelho do reino vai ser pregado quando nós sairmos do congelamento e voltarmos para a 70ª semana de Daniel. Na última semana do tratamento de Israel vem um homem que representa a lei, Moisés, um homem que representa os profetas, monta a transfiguração, Elias. Esses dois vêm, serão mortos, serão levados aos céus, eles sim serão arrebatados aos céus diante de todos os homens. Eles vão pregar na última semana para os 144 mil, veja só, 12 vezes 12, 6. Olha os números. Ah, tá entendendo? Nós estamos aqui, ó, 69ª. Nós estamos aqui. Quando voltar aqui, evangelho do reino e não da graça. Mas quantos teólogos, quantos repetidores de distorções, de embustes ou de ignorância que saem por aí dizendo que tem que cumprir o ide atrelado a Mateus 24, 14, sendo que 14 está falando do evangelho do reino. Aí compreende o seguinte, Jesus está falando até o 13 de 70 depois de Cristo, e agora ele vai entrar no discernimento do texto correlato de Daniel. Por isso que eu já fui para a abominação da desolação. Para você entender, Epifânio erigiu um altar a Zeus, no altar de Jeová. Está lá em Macabeus 1, dos 54 ao 64. Isto aconteceu em cerca de 170 a.C. Esse monarca perpetrou o que se considerou atrocidades contra os judeus e contra a religião judaica, mediante a poluição do Templo de Jerusalém. Ele era um pequeno modelo micro-anticristo, espírito 666 corporificado. Assim como foi Nero, assim como foi Calígula, assim como foi o general Tito Domiciano, eles são do microapocalipse, da microtribulação, do princípio de dores. Cada vez que o mal corporifica, nós temos um pequeno anticristo modelo. Aí vocês sabem, se você pega outras passagens correlatas, como eu falei, Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, Mateus 10, Daniel, Apocalipse, quantas vezes eu refutei isso há 4 anos atrás? Tinha um cidadão na internet enganando milhares de pessoas e dizendo, fujam para as montanhas, está na hora, vai começar a grande tribulação. Cada vez que tem um papa novo, um presidente novo dos Estados Unidos, cada vez que tem alguma coisa na ONU, na União Europeia, lá vem o pessoal, fuja para a montanha, usando textos que não podem. Fugir para a montanha é para os judeus que sofreriam aquela invasão, 70 depois de Cristo. É para eles, não é para você, querido. A insanidade hoje de repetirem essa expressão
tudo efeito da Bíblia Sagrada e não terem o lume de que a Bíblia não foi escrita para nós. Quem assistiu, entenda. Quem não assistiu, assista e entenda. Quem estiver sobre o eirado, naqueles tempos telhado, podia se fugir de telhado em telhado, sem descer ao solo. Por quê? Porque as casas eram erguidas próximas umas das outras, e seus telhados eram planos. Os rabinos falavam sobre a estrada dos telhados. Quando se descia para o que parecia um lugar seguro, chegava-se a um átrio, de onde se abriam diversas portas da casa. Mas até mesmo nessa posição vantajosa, ninguém deveria aproveitar-se da proximidade das portas, porquanto a fuga requeria prontidão e presteza. Entende isso? Quem estiver no telhado. As casas eram próximas umas das outras. Não sei se vocês já viram algum documento arqueológico, histórico sobre como que as casas eram. Hoje ainda tem alguma coisa nesse formato, nesse modelo. Essas estruturas dessa forma no Oriente Médio. Mas naqueles dias, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver. Eu não tenho fotos aqui, não deu tempo de separar, mas as casas eram assim. Então era possível você andar em chão, na terra ou nos telhados. Aí tinham as portas. Descer no átrio das casas e ter acesso não era muito fácil. Por isso é que aquele homem que Jesus curou desceu pelo telhado. Nós tínhamos essa facilidade de abrir um buraco na parede ou no telhado, porque elas eram feitas de barro. Você não precisava arrombar a janela. Era só molhar, bater com uma pedra no barro e abrir um buraco na parede e acessava o interior da casa. E as telhados, mesma coisa. Por isso que desceram aquele homem. Aqui você vê, é possível então, quem estiver no telhado não desça para pegar alguma coisa, porque vai entrar Tito Domiciano em Israel e vai começar a matança, como já tinha acontecido nos dias que eles foram levados cativos para a Babilônia, séculos antes. Novamente, Israel é destruída, perseguida. Quem estiver no campo vai fazer muito bem se não voltar à cidade para apanhar a sua capa. Ao tomar conhecimento da situação, talvez esteja trabalhando apenas com sua veste interior. Escute, os judeus tinham um costume, por conta do calor, de ficar dentro de casa com uma veste como se fosse hoje um pijama. Conforme lemos que muitos costumavam fazer isso então por conta do calor no campo aberto, por conta do suor, ordinariamente ninguém pensaria em aparecer em lugares públicos apenas com sua veste interior, seu pijama, isto é, sem a sua capa ou túnica, com pouca roupa, como eles ficavam dentro de casa. Por isso Jesus diz exatamente isso. Não se preocupa com a capa não, não vai dar tempo de sair com a capa não. Sai de pijama para a rua mesmo. Até pegar a capa, vai ser assassinado e devorado pelo soldado romano. Por que Jesus disse nesse mesmo contexto que a fuga não dê no inverno nem no sábado? Olha só que prova cabal da coerência do texto para aqueles dias, para aquela geração, para os judeus. Qual é o problema? E o que mais tem? Você entra agora em qualquer templozinho, mequetrefe do cristianismo de Constantino. Entra em qualquer templo hoje, qualquer ponto comercial cristão, qualquer museu que fica repetindo a história de Cristo e querendo que se cumpra tudo aqueles dias nos dias de hoje. Entra em qualquer um. E você vai escutar alguém gritando lá. Se for tradicional, não vai estar gritando, mas vai estar dizendo assim: olha, meus irmãos, a Escritura diz para nós orarmos para que o Senhor não volte no inverno. Olha só, no inverno vem pouca gente para a casa do Senhor. A Escritura diz para que nossa fuga não seja no sábado.
Eles não entendem nada das Escrituras. Sábado, Israel, guarda do sábado, mandamento, judeus. Por quê? Olha só a história, olha por quê, olha a gravidade do porquê que ele não poderia vir. Por que a grande tribulação não pode vir no inverno e no... Aliás, volta aqui que eu estou quase esquecendo de uma coisa. E o pior ainda, essas pessoas vão pegar esse texto e vão aplicar ao arrebatamento, ao rapto secreto da igreja. O texto está falando da invasão de Roma, do pequeno anticristo 666, e não da volta do Cristo 777. Tá? O pequeno anticristo, micro anticristo, para um micro apocalipse, Tito Domiciano invadindo Jerusalém, é disso que está se tratando, para não esquecer, nos preocupar com a capa, para não descer do telhado, para que não seja no inverno, para que não seja no sábado, mas eles vão ligar isso ao rapto. É impressionante como eles não entendem absolutamente nada. Prova cabal da coerência para aqueles dias. Por quê? Oh, meus irmãos, por que será, né? Porque em dia de sábado, só os judeus podiam afastar-se. Os judeus só podiam, melhor dizendo, afastar-se de suas moradias menos de 2 quilômetros. Entende isso? Os judeus só podiam afastar-se de suas moradias menos de 2 quilômetros, sem quebrar o mandamento sabático. E isso não seria bastante para fugir de um exército inimigo que avançasse. Outro sim. Em dia de sábado, os portões de Jerusalém eram fechados. Os portões das cidades circunvizinhas eram fechados. E isso seria tremendo obstáculo para a fuga de quem quer que fosse. Óbvio, guarda do sábado, a cidade toda cumpre isso. É como morar numa cidade adventista. Vai fugir como no sábado? Vai pedir ajuda como no sábado? A ovelha está machucada no sábado, e aí? A fuga também não pode ser nos meses de inverno. Seria extremamente perigosa. As estradas estariam escorregadias e até mesmo intransitáveis. E os dias seriam breves e as noites longas. Vamos para mais erros, mais equívocos das pessoas que não entendem a Escritura. Quantos por aí que dizem o tempo está passando rápido, os dias estão sendo abreviados. No original, abreviado é amputado. É como cortar, decepar uma parte do corpo. A verdade é o óbvio. Veja para aqueles dias, para os judeus, no microapocalipse. Óbvio que ele está falando que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhum judeu se salvaria. Mas aquele que perseverasse até o fim sobreviveria àqueles dias sanguinários de massacre. Massacre. Consegue entender isso? A revelação. Existe a possibilidade de comparação do micro para o macro. Ser de 40 anos, eu falei isso na reunião agora de sábado, com um período de 7 anos que será mais crítico para Israel, ou que ela seria de 40 anos, paralelo 33 a 70, mas foi abreviado para 7 no microapocalipse, e no micro abreviada para os judeus naqueles dias de 70. O que é isso? Eu expliquei para os irmãos que foram na reunião. Existe uma tese, como tudo é correlato, paralelo. Se para os judeus nós tivemos de 33 a 70, então 42 meses, 1260 dias vezes 2, tempo de metade de um tempo da grande tribulação, aqui, tribulação, apenas T. E aqui nós estamos falando de macroapocalipse, GT, grande tribulação. Na grande tribulação teríamos a Bíblia, Daniel, Apocalipse, tantos outros livros, deixando claro que são 7 anos, metade. Paz e guerra, ambiguidade. 3 anos e meio de triângulo para cima, 3 anos e meio de triângulo para baixo. O 7 estaria aqui. 3,5 para cada lado. 33 a 70, então nós teríamos quase 40 anos. Não são 40 anos, quase 40 anos. E aqui nós teríamos a mesma coisa. Então nós teríamos uma possível
situação de 30 anos de grande tribulação, mais 7 que a Bíblia descreve. Os 30 a Bíblia não descreve. Por quê? Porque seria de 70 até 2070, Oséias 6:2. 2070. E nós começaríamos tudo isso em 2033. Eu não estou falando dos 7 anos, 4 a 7 anos de erro de calendário. Seria isso aqui. Existe uma tese só para vocês conhecerem. Sinceramente, não acredito, mas é só para vocês terem conhecimento. Não acredito porque não há necessidade disso. A Escritura é enfática em dizer que agora, para o 6º dia, milênio, para o 7º dia, a volta de Jesus, sábado, reino, agora sim o reino que ele vai estabelecer, do 6 para o 7, nós só temos a descrição vaticinada de 7 anos. E não 37, nem 40, ou mais que isso. Portanto, descarto, mas só para vocês terem conhecimento desse paralelo. E até para iluminar mais a mente de vocês e vocês entenderem esse paralelo. Como aconteceu no micro, vai acontecer no macro. É isso. Os textos correlatos continuam falando sobre o surgimento de prodígios e sinais. Veja só, Simão Mago, aquele que eu citei, tá? Eles e o Dositeu, por exemplo, fizeram coisas extraordinárias naqueles dias. Prodígios, sinais. Ou eles faziam pelo mal, ou eles faziam como embuste, como hoje eles fazem artificializando a voz de Deus. Usando hipnose, por exemplo, técnicas do psique, coisas tão simples como eu costumo fazer, e vou começar a fazer mais nas reuniões e quero gravar isso, para que façam um paralelo e para que vocês vejam a artificialidade que eles usam hoje, assim como Simão Mago, Dositeu e Jerônimo. E tem também os mágicos embusteiros, tem os magos e os mágicos embusteiros, que não fazem nem técnica artificial, mas eles vão além. Eles usam estratégias para enganar o povo. Jerônimo, escuta isso. O historiador e, vocês sabem, o homem que fez a maior lambança nas escrituras porque foi patrocinado pela Igreja Católica e ordenado para fazer isso. Veja meus vídeos sobre... Eu tenho 2 vídeos sobre Jerônimo. Você que não assistiu, assista. Muito bom. A Bíblia tem erros. Eu não me lembro corretamente o título, mas excelente sobre Jerônimo. E quando os papas obrigavam ele a deturpar a escritura. Assista lá se você não assistiu. Jerônimo fala então de um certo Bar-Cocabe que fingia vomitar fogo da própria boca. Olha só. Então Simão Mago, Dositeu e o Jerônimo fala do tal do Bar-Cocabe que fingia vomitar fogo pela boca. E para você ter uma ideia, esse homem foi recebido por muitos como um genuíno Messias. Agora isso é micro-apocalipse. No macro, o mal 666 vai corporificar. Vai corporificar. Então não vai ser um embusteiro, um simples mágico ou mago. Mas ele não é um farsante, um artificializante, um falsificador. Ele é o mal corporificado. E a expressão está no deserto. Joséfo diz-nos que um certo Simão, filho de Gioras, apareceu atraindo uma multidão no deserto, fazendo falsas reivindicações messiânicas. E como explicar a passagem do contexto como um relâmpago? Vamos seguindo. A parúzia do Senhor não será um acontecimento secreto. Olha só. A parousia do Senhor não será um acontecimento secreto. Veja o vídeo Arrebatamento para Jerusalém. Todo mundo tem que assistir este vídeo. Será público, no mais alto grau, tal como um relâmpago. Um relâmpago não é secreto, em meio a uma tempestade, todos veem, que fulgura de um lado a outro, não haverá qualquer equívoco a respeito. Outro texto que as pessoas não entendem. Onde estiver o cadáver, outro texto que as pessoas não entendem. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Mateus 24:40. Vamos entender. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Lucas 17:37, na passagem correlata. Também os originais veem o sinônimo águia. Se você abrir alguma tradução, você vai encontrar ora abutres, ora
águias. Preste atenção. O cadáver, no original grego, significa cair, um corpo caído. Jesus usou um provérbio secular, aliás, nessa passagem, Jesus e Paulo usaram muitos provérbios seculares, usaram muitas citações de filósofos, usaram muitos entendimentos daquela época, da cultura da época e de coisas que eles estavam vendo, coisas que estavam próximo deles no cenário da prédica. Aqui Jesus está usando mais uma vez um provérbio secular, dando-lhe uma nova aplicação. Sabe o que dizia o provérbio secular? E que eles traduziram para isso que você lê e não entendem. Ah, cadáver abutres, está falando de Cristo. Aí vem uma patotinha exegética de teologia dizendo que fala de Cristo e outra patotinha diz que fala do anticristo. É isso que eles fazem com a escritura toda. Tem muita gente, por exemplo, que pega a passagem de Daniel e não entende o que está dizendo ali, porque não conhece semântica, não conhece etimologia, e sai por aí dizendo que o anticristo será efeminado, que não vai ter afeição a mulheres. Meu Deus do céu, as pessoas não entendem a escritura. É uma coisa que eu também já refutei muitas vezes, mas não vem ao caso hoje. Nada de efeminado, nada disso. Nada também de aplicações a Cristo ou anticristo. Escute o que eu vou dizer. O provérbio secular que Jesus usou é esse que está na tua tela. Onde houver motivos para julgamento, aí haverá julgamento. É isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo o seguinte: a hora deles vai chegar, o momento vai chegar, vai se cumprir o que eu estou dizendo, não vai passar um tio. Nem tio existe no alfabeto hebraico, claro, é transliterado. Veja meu vídeo, o que significa J e tio, o Yod. Mas vamos embora. O que é que Jesus está falando? Jesus está dizendo que ele vem com o batismo com fogo. Esse é o batismo com fogo, o batismo do juízo. Veja meu vídeo, arrebatamento do joio. Onde houver motivos para julgamento, ali haverá julgamento. Ele está citando esse provérbio. O sol escurecerá no macro apocalipse. Aí fala da última semana, o sinal do Filho do Homem. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o transpassaram, como diz Zacarias. Aí você deve estar se perguntando, os que estão prestando mais atenção, que tem aqueles que só escutam e não prestam atenção. Quem está acompanhando o raciocínio comigo, dentro do possível, de um tema cheio de revelações e complexo para falar, porque em pouco tempo é impossível explicar um texto desse. Mas vamos lá. E nem adianta falar rápido, porque é muita informação para vocês. Em pouco tempo ninguém consegue absorver tanta informação. Mas eu quero colocar aqui que você entenda isso. Esse é o momento do quadro. Tem que ter quadro. Gente, por que Jesus está falando, Mateus 24? Ele vai falando. Do micro princípio de dores. Isso que você entende assim, nesse sinônimo que escolheram aí na tua escritura. A tua Bíblia, a tua compilação. E depois, de repente, ele já fala da sua volta. Aí eu pergunto para vocês. Quando aconteceu 70 depois de Cristo, se cumprindo naquela geração, todas essas coisas que eu estou falando, por acaso ele voltou? Hã? Por acaso ele voltou? Por isso que quando ele estava para subir Atos 1, eles disseram, quando será a restauração? Quando será o reino? Claro, a pergunta é óbvia. Eles andaram com ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio. Os 3 anos e meio do bem. Na metade da grande tribulação, 1260 dias. Jesus não chegou a fazer os 7 anos completos da ambiguidade da vida. Jesus só fez 3 anos e meio. O Cristo, 777, 3 anos e meio. O anticristo, 3 anos e meio. É esse paralelo que eu falei no vídeo. Jesus é o anticristo que as pessoas não entendem. Tamanha profundidade do bem e mal corporificado. Agora veja só, 70 depois de Cristo se cumpre todas essas coisas. Aí como pode ele já falar da sua volta? Ele voltou? Não voltou. E como é que você explica isso? Já vou explicar, mas antes, eles estavam 3 anos e meio com ele. É óbvio que quando ele está para ser assunto aos céus com seu corpo ressurreto, desesperados, vão ficar sozinhos.
eles dizem, e agora? Para acalmá-los, Jesus diz, eu vou enviar um Consolador, vai ficar com vocês, eu ficarei com vocês em espírito. Mas e agora? O Senhor vai voltar já? É agora que o Senhor vai estabelecer seu reino? O Senhor falou de reino 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio, agora o Senhor está subindo e cadê o reino? Morreu, ressuscitou. Morreu, eles estavam tristes. Veja os discípulos no caminho de Emaús, tristes. Por quê? Cadê o Salvador? Cadê o Messias? Morreu, acabou tudo. Agora ele ressuscita. Eles estavam felizes, pensando, agora sim, ele ressuscitou ao terceiro dia e vai estabelecer o reino. De repente ele diz, eu estou indo embora. Ressuscitou e está indo embora, mas cadê o reino? O Senhor falou tanto de reino, o Senhor mandou nós ir de casa em casa. O Senhor mandou nós ir de cidade em cidade, de vila em vila. Agora o Senhor quer ir embora. Cadê o reino? Eles não entendiam que se cumpria ali, olha só que coisa linda, cadê minha caneta? 69 semanas. E congelava no cumprimento 70 depois de Cristo até a 70ª semana, que só vai se cumprir agora, na grande, no micro, no macro, melhor dizendo, Apocalipse. Por isso GT, G de grande tribulação, não é mais princípio de dor. Agora ele não está mais falando de micro princípio de tribulação, ele está falando de grande tribulação, de grandes dores, de macro dores, macro sofrimento no tratamento da 70ª semana. Só depois de 2 dias, Oséias 6:2, é que agora ele vai estabelecer. Por isso ele disse para eles, não vos pertence saber as estações, os tempos que o Pai estabeleceu, para que eles ficassem calmos, quietos, se aquietassem, tranquilizassem, esquecessem de ficar conspirando. É agora, não é agora, é agora, não é agora. Calma, porque Jesus sabia que tinha 1000 anos, 2000 anos, 1 dia, 2 dias. Ainda tinha 2000 anos de graça para os não-judeus, para daí chegar na 70ª semana. Quem ia imaginar que faltavam 2000 anos? E agora falta muito pouco. Se você está assistindo esse vídeo agora ou depois, não importa, mas agora falta muito pouco para se cumprir agora verdadeiramente o macro-apocalipse. Agora sim estamos chegando lá. Que lindo! Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Apocalipse 1. Ele enviará os seus anjos, traduções que dizem como som de trombeta. Trombeta simboliza o quê? A trombeta servia para que os exércitos de Israel avançassem pelo deserto, para que em coletividade avançassem contra o exército inimigo ou que fossem para o deserto. A trombeta também funcionava para ações coletivas. E por fim, a trombeta tocava quando na proclamação de festas e começos de novos meses lunáticos, como vocês sabem, 28 dias, 4 vezes 7. A parábola da figueira. O que ele diz na parábola? Já expliquei lá na aula 1, não preciso me repetir. Desta geração, uma para cada apocalipse, uma figueira para o micro, uma figueira por macro. Passará o céu e a terra. O que ele está dizendo? A fisicalidade do holograma que você vê, desse azul infinito das extensões dos céus, e a fisicalidade da Terra, 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons, toda a matéria vai passar. Olha o que Pedro disse com relação a isso. Pedro escreveu em sua epístola 3:10, segunda epístola, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e a matéria se desfará pelo calor, pelo fogo. Também a terra e a matéria e as obras da matéria que nela existem serão mudadas, alteradas, destruídas, atingidas. Entenda isso. Revelação. Quando você vê em Marcos 13:32, passagem correlata, aquilo que nós lemos, o Pai sabe, o Filho não sabe, o Espírito não sabe, só o Pai sabe. Essa expressão foi acrescida posteriormente em Mateus 13. Essa expressão não existe nos manuscritos. Os manuscritos Aleph, BD, Teta, F, M13 e a maioria das versões latinas adicionam nem o Filho,
mas essas palavras são omitidas pelos manuscritos alfa, gama, delta, EAMP e as traduções KJFEM. Cada letra dessa significa um tipo de manuscrito que não aparece essa expressão nem o filho. O que não faz nenhum sentido, como eu falei lá no curso de Teologizando, na aula sobre Trindade, nem o filho, não faz sentido nenhum. Ele é onisciente ou não é? Ele é Deus ou não é? Assim como foi nos dias de Noé, assistir ao arrebatamento do joio, todos precisam assistir. Onde eu falei dos distraídos, 3 classificações: os zombadores e os trabalhadores da notícia, notícia, evangelho, boas novas, apocalíptica. Esta é a notícia, este é o evangelho, este é o programa, o evangelho. Um é tomado e o outro é deixado, e assim será tomado, isto é, apanhado pelo juízo, enquanto que o outro será deixado, ou seja, escapará do julgamento. É o que eu falei no vídeo Arrebatamento para Jerusalém. É o que eu falei no vídeo Um será tomado, outro será deixado. É o que eu falei no vídeo Arrebatamento do Joio. É o que eu falei no vídeo Arrebatamento do Joio Jesuíta. Veja esses vídeos meus. Você precisa ver e acompanhar, senão você não entende. No sistema do rapto pré-tribulacionista hoje, as pessoas todas na ignorância vão se frustrar em breve, porque acreditam no rapto secreto. Para eles todos, a coerência é que, deixado para trás, como vem aí o terceira trilogia, né? Teve dois filmes deixados para trás, eles estão fazendo o terceiro. Aquele filme absolutamente equivocado, dando a entender que os que vão é que são salvos e os que ficam, os deixados para trás, é que são perdidos. Quando na verdade o que Jesus está falando é: os que ficam é que são salvos. O fogo arrebata com os anjos e junta o joio, arranca em fenos e joga no fogo. Esse é o batismo com fogo. Isto é, aquele que é deixado é que vai escapar do julgamento. E quando fala um será tomado, outro será deixado, ele também está falando, como eu expliquei anteriormente, de 70 depois de Cristo. Está no campo trabalhando? Está no moinho trabalhando? Quando o exército romano invadir, 50% morre, 50% sobrevive. É isso que ele está falando. Vamos mais. Estamos acabando. E o pai de família soubesse. O pai de família tinha uma casa feita de barro cozido, como eu falei anteriormente. Pelo que era extremamente fácil ao invasor fazer uma abertura em tais casas. Por causa desse fato, os ladrões eram algumas vezes chamados pelos antigos de escavadores de lama. Entende isso? Imagina você dormindo e ser pego de surpresa por um escavador de lama, um ladrão, no meio da noite, sem você saber, escavando a parede da sua frágil construção, edificação, casa, para arrombá-la. E é assim que Jesus comparou a sua vinda súbita como juízo, tão clamado por todos: justiça, 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 nesse mundo terrível do terceiro poder. Chamados pelos antigos escavadores de lamas, a que hora explicar contexto, toda vez refutam o Áquel, porque não conhecem as escrituras que eles mesmos usam para julgar e condenar os outros. Vem aí uma grande revelação. O Áquel vai fazer um vídeo essa semana da contagem regressiva. O Áquel falou que faltam 17 anos para o fim. O Áquel falou de 2026, de 2029, 2033. Lá vem o pessoal falar asneira, porque não conhece a escritura. Ei, ora, é o que está na tua Bíblia. Veja meu vídeo Adulteração de Sinônimos. Você abre a tua Bíblia e encontra ora. Você vai lá na tua Bíblia e você vê ora. Mas não é hora. Hoje você vai aprender que é vigília. E você vai entender isso agora. Hora foi traduzido para vigília, senão você não vai entender. O que é pior, eles passam a madrugada fazendo cultos pentecostais ou não, recebendo o poder do Espírito Santo para ser melhor que os outros, sem nenhuma utilidade profícua para o ser humano, porque não é caridade, não é ajuda ao próximo, não é nada, e ainda chamam aquilo de vigília. Vigília não é o que eles acham que é. Vamos embora. Aqui no original, hora significa vigília. Os judeus dividiam a noite em 3 vigílias, presta atenção. Primeira vigília, do pôr do sol até as 22 horas. Segunda vigília,
das 22 horas até as 2 da manhã, terceira vigília, das 2 horas da madrugada até o raiar do sol. Já os romanos, entretanto, dividiam a noite em 4 vigílias, cada qual de 3 horas, sendo respectivamente às 18, às 21, das 18 às 21, até as 24 e depois até as 3 horas. Então Jesus reportava a vigília do dia, período do milênio, e não a proibição de discernir a sua volta. Ora, que coerência tem? A verdade é o óbvio, leia aí na sua tela. E não a proibição de discernir sua volta. Olha a coerência, olha a verdade é o óbvio. Olha a coerência, lê comigo a última frase para encerrar essa trilogia. Se é para estar vigilante, ele mesmo disse, vigiai, vigiai, vigiai. Como não podemos saber sua volta? Como? Aí vem Testemunho de Jeová, errou a data. Ellen White errou a data. Russell errou a data. O problema é deles. Se eles disseram data, se eles foram na montanha esperar a volta do Salvador, é problema do William, problema do White, problema do Russell. Agora, escute. Ele disse para sermos vigilantes. Nós não sabemos criteriosamente a vigília. Qual o período exato? Mas nós podemos discernir e devemos, como prudentes e vigilantes, discernir os tempos. Nós devemos discernir os tempos. É nosso dever cuidar e zelar da nossa vida. Porque em seguida, no capítulo 25, outra deturpação que usam para o rapto, usam para a igreja, está falando de Israel, está falando de Israel, da perseguição aos judeus, da grande tribulação dos judeus, 70 depois de Cristo ainda. E correlata também a última semana de Daniel, 70ª semana, que vai acontecer agora com Israel no Evangelho do Reino. Mateus 25, parábola das 10 virgens. Eles usam errado, 5, metade, lume, triângulo para cima. Outras não tinham lume, trevas, triângulo para baixo. Lume e trevas, ambiguidade. Metade das virgens tinham, metade não tinham. O que é que o esposo está vindo fazer? Julgar elas. Não é arrebatamento, nem volta de Jesus, nada disso. O esposo está vindo julgar. Quando vier o dia do juízo, do julgamento, para elas, Israel, quando o Senhor vier tratar com Israel na última semana de Daniel, metade de Israel vai estar preparado com lume, lamparina, e metade não vai estar preparado. Em correlação a nós, como livro de referência, nós todos também temos que estar com lume, com lamparina. Aí você pode usar como livro de referência Mateus 25, parábola das 10 virgens. Você pode dizer o seguinte: nós precisamos de lume, nós precisamos de luz, de óleo em nossas lamparinas. Sim, porque precisamos estar atentos, vigilantes, preparados. Por que as outras 5 eram loucas? Porque elas eram despreparadas, elas não se importavam que hora o Senhor voltaria. Equilíbrio, meu irmão, sem loucura. A Escritura diz para discernirmos os tempos, para sermos vigilantes. Se é para ser vigilante, você tem que saber sim, e tem que se preparar sim. E quem é que vence uma guerra? Os que se preparam. Muitos vão se frustrar achando que vão ser poupados, que vão ser arrebatados, raptados e livres, sendo que na história toda da humanidade, os seus filhos, quer seja Israel ou quer não seja Israel, sempre passaram pelo crivo da tribulação e agora passarão pela grande macro apocalipse. O que vem aí nunca existiu. Não é mais micro. Olha aí, é macro apocalipse. Boas trevas a todos. Amanhã estreia um novo programa.